Doutor, apreenderam o meu veículo, o meu carro ou a minha moto em virtude da prática de um crime. O que eu faço agora? Meus amigos, meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista, atuo em todo o território nacional e vamos falar sobre esse tema, algo tão comum, algo que eu vejo no dia a dia, trabalho com isso corriqueiramente, que é a apreensão de veículos. Então vamos entender como a gente pode conseguir essa restituição. Primeiramente, vamos entender como se dá essa situação. Normalmente, as pessoas, quando elas vão cometer alguns delitos, elas preferem utilizar veículos como uma forma de facilitar a sua locomoção. Então, elas vão roubar, elas vão de moto, elas vão de carro, elas vão cometer um homicídio, elas vão de carro, de moto. Enfim, é uma forma de facilitar a sua chegada e saída do local do delito. Tráfico de drogas, muito comum também, utilizarem para comercializar, transportar de um lado para o outro entorpecentes. Então, quando essas pessoas elas são presas, principalmente em flagrante delito, esses veículos eles são apreendidos como objetos do crime. E para a gente poder conseguir a liberação desses veículos, a gente tem que analisar algumas condições. Então, vamos lá. Primeira coisa, o veículo ele não pode interessar mais ao processo. O que significa isso? Suponhamos que o veículo foi utilizado num homicídio. Então, obviamente, eles vão querer periciar o veículo, entender o que houve, se houve alteração ali, se há alguma coisa escondido, entendeu? No delito de tráfico de drogas, a mesma coisa. Então, eles vão segurar o veículo até o trânsito em julgado do processo. Ocorre que isso demora, né, bastante para a pessoa ficar com o seu veículo apreendido. Por quê? Ele está ali no pátio, vai incidir taxas que são altíssimas e o interessante é conseguir liberar esse veículo. Então, o que a gente tem que demonstrar? Primeiro passo, demonstra que aquele bem, aquele objeto, ele não é importante para o processo mais, que tudo que deveria ser feito já foi realizado, perícia já foi realizada, eles já fotografaram, registraram tudo do veículo e, portanto, ele não tem mais utilidade para o processo. Primeiro passo, demonstra que ele não é interessante para aquela situação. Segundo passo, demonstre que você é proprietário, demonstre que você é um terceiro de boa fé, porque se você for proprietário, mas autor do delito, muito difícil você conseguir retirá-lo dependendo da situação. Então é interessante que você seja um terceiro de boa-fé, alheio àquele fato. É simplesmente comum na prática que, por exemplo, um filho pegue uma moto, um carro do pai e cometa crimes. Então o pai ele tem que ser prejudicado nessa situação? Obviamente que não. Então ele vai poder utilizar de uma petição que a gente chama de embargo de terceiro de boa-fé, que ele ingressa no processo pelo qual o veículo está apreendido e demonstra ali a propriedade, demonstra que ele estava de boa fé, que ele não concorreu para a prática daquele delito, e se isso ficar claro, então o juiz vai poder liberar o veículo para que ele vá e faça a retirada, perfeito? Então, segundo passo, demonstre que você é o proprietário, um terceiro de boa fé e, portanto, não tinha ciência da prática do delito. Então, primeira opção, primeiro requisito, melhor dizendo, demonstre que o veículo ele não é mais importante no processo criminal. Segunda situação, demonstre que você tem a propriedade do bem, demonstre que você era um terceiro de boa fé, perfeito? E agora, finalizou? Se demonstrar isso já está garantido? Não, vamos então entender aqui algumas situações em outros delitos, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas. Se o veículo ele for utilizado para poder transportar drogas, o veículo será perdido em favor da União. Sempre será assim? Não. Com a ressalva do terceiro de boa-fé. Então, demonstre que você não tinha qualquer ciência da situação pelo qual o veículo estava sendo utilizado. Agora, em relação a outros delitos, mesmo que você seja o autor do delito, perdão, o proprietário do carro e autor do delito,
esse veículo vai poder ser restituído ao final do processo. Agora, na situação do tráfico de drogas, mesmo que haja o trânsito em julgado do processo, esse veículo ele vai ser perdido, a não ser que seja um terceiro de boa-fé. Perfeito? Então vamos aqui entender novamente tudo que eu já expliquei de forma resumida para concatenar as ideias. Assim que o veículo é apreendido, primeiro, demonstre que ele não tem mais importância para o processo. Segundo, demonstre a propriedade do objeto e demonstre que você é um terceiro de boa-fé, se for a situação. Se for no delito de tráfico de drogas, demonstre que você é um terceiro de boa-fé. Se você é proprietário e o veículo foi apreendido nessa situação de traficância, ele vai ser perdido em favor da União. Mas, doutor, a gente tem uma dúvida no processo a respeito de quem é o proprietário do bem. Então, o que a gente faz nessa situação? Quando for assim, o juiz ele não vai decidir. Ele vai fazer o quê? Remeto para o juízo civil. Resolve o problema lá de quem é a propriedade. Quando resolver lá, volta aqui, que aí eu sabendo quem é o real proprietário, eu determino a restituição, certo? Quando o juiz ele determina a restituição, eles pedem um alvará, alvará de liberação. Você, em posse desse alvará, comparece no Detran e consegue retirar o veículo ali do pátio. Certo? É isso. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Meu WhatsApp ele está na descrição e no comentário fixado. Entre em contato, não deixe essas dúvidas pairarem sobre suas cabeças. Deem sugestões também de vídeos novos, que é muito importante. Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço e até um próximo conteúdo.